primeiro queria te desejar boas-vindas aqui ao canal Inconsciente Coletivo. É uma volta, na verdade, porque a gente já fez uma entrevista uns 2 anos atrás, que era específica sobre judaísmo, e eu acho que, num primeiro momento, eu queria te apresentar, Luiz, para o público, né? Manda Assim, bala. você um conhecidíssimo editor, né? Você criou a Companhia das Letras, que é talvez hoje a editora mais bem-sucedida no Brasil. Antes disso, você foi editor na Brasiliense e também teve uma carreira ali super memorável. Você editava aquela coleção Primeiros Passos que todas as pessoas da nossa geração não esquecem. Você também é um judeu contumaz, né? Você é, você tem todo um registro de infância, adolescência e até os dias de hoje, né? Envolto de alguma maneira na cultura judaica, né? E recentemente você lançou um livro, que é um livro que se chama O Ar que Me Falta, que é um livro que é um depoimento praticamente sobre uma situação íntima vivida por você ao longo desse tempo inteiro, nomeadamente depressão, né? E eu queria começar te agradecendo realmente, porque eu gostei muito do livro, eu te comentei isso, é gratidão mesmo por você compartilhar sem reservas uma história tão pessoal. E eu acho que é disso que o mundo é feito, de verdades. Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer e te Legal. perguntar, Luiz, eu acho que num primeiro momento, assim, um plano geral sobre o que é esse livro, em que momento que ele aparece na sua vida, como foi um pouco o processo de escrever ele, e como você está se sentindo agora que você já publicou ele, já deu algumas entrevistas, ele já aparece nas listas dos mais vendidos de não ficção. Bom, Maurício, obrigado pela apresentação. Uma pequena correção, já que eu resolvi lidar com a verdade no meu livro. A coleção Primeiros Passos eu ajudei a criar, porque ela ia ser uma coleção traduzida do espanhol, Biblioteca de Iniciação Política, e eu ajudei a criar, mas quem dirigiu mesmo foi o Caio Graco. Eu estava um pouco nos bastidores, então depois a criação de todas as outras coleções foi feito pela dupla Caio Graco-Luiz Schwartz. Então o nome dele tem que vir na frente do meu. Mas sobre fazer esse livro, uma história longa, na verdade, passou pela idealização de vários outros livros ficcionais que não deram certo, principalmente um último que chegou a ter umas 200 páginas escritas quase, que ia se chamar Luar Ausente, e que era em torno da vida do meu pai, principalmente na, na Hungria de 1944, Budapeste, um campo de concentração, um campo de trabalhos forçados, e depois a, o fim da guerra, a ida para a Itália, vida nos campos de refugiados, incluindo a Cinecittà, onde ele morou. Mas esse romance não deu muito certo. Eu não consigo ser econômico como os escritores devem ser. Eu não tenho a precisão na ficção. Desculpe a rima, mas eu não, eu me excedo quando eu tento ser ficcionista, ou pelo menos romancista. E aí, muitos anos pensando num livro sobre meu pai, imaginando um livro que se chamaria O Silêncio do Meu Pai, que era centrado nessa dificuldade da criança entender o passado do pai, um passado não dito, né? E de alguma forma eu acho que eu
sem pensar em falar na minha depressão, eu estava tratando, na imagem do livro sobre meu pai, eu estava tratando dela, de alguma forma, porque esse silêncio, essa questão de eu não saber quem era meu pai de verdade, ou qual era o seu passado, marcou muito a minha vida e pode ter sido uma das coisas que frutificaram numa depressão também, entre muitas outras. Mas eu pensava nesse livro até que um dia, numa situação de sonho, esquiando com as minhas netas pela primeira vez, eu senti que a depressão me mandou um recado dizendo: olha, você está aí no topo da montanha, eu sou um amante das montanhas, né? E e ela falou: não importa onde você está, de alguma forma, eu vou estar aqui sempre com você. E aí que eu entendi de um jeito final, assim, que o meu livro, para contar a história do meu pai, tinha que passar pela minha depressão, ou a minha depressão seria o melhor fio condutor. Então, fui conversar com o Drauzio Varela, que foi entusiasta da ideia, e aí falou: puxa, mas você vai ajudar muita gente, vão perceber que por trás de uma vida bem-sucedida, entre aspas, pode haver muito sofrimento. E eu me convenci disso. Durante muito tempo escrevi imbuído desse fim. Mas é claro que não era isso, eu estava escrevendo o livro para mim mesmo. Eu fiquei muito inseguro quando ele ficou pronto, muitos debates internos com editores, eu respeito muitos editores como quero ser respeitado, e críticas ao livro. Então, na hora que ele saiu, eu realmente não sabia. Eu comecei a ter umas leituras bem favoráveis de alguns amigos e do próprio Drauzio, aí que eu comecei a me tranquilizar um pouco mais. E quando saiu foi uma explosão de sentimentos, porque de alguma forma o livro não poupa sentimentos, ele expõe mesmo, expõe coisas que as pessoas não normalmente não expõem. É um livro de memórias que talvez seja mais um livro de confissões. Ele é um livro no qual eu não me elogio, eu não conto nada quase da Companhia das Letras. E aí eu comecei a ter uma reação de profunda e múltipla empatia vindo de todos os cantos, assim, do Nordeste, de um rapaz pobre, foi um dos primeiros a me escrever, a um jovem que escreveu para mim quase, vamos dizer, chorando através da carta, dizendo que sua mãe estava se recusando a ler, que ele queria que a mãe lesse para poder entender a depressão dele, e que a esperança é que o pai não se recusasse. Até amigos ou pessoas que conviveram comigo na juventude falaram: meu Deus, nunca imaginei e tal. E até minha mãe, que não sabia do bullying na colônia de férias, ou não sabia que eu ouvia o barulho das pernas do meu pai. Então, aí foi muito feliz para mim a publicação e a reação que eu estou tendo, né, até agora. Então, desculpe a resposta longa, as outras serei mais Não, era uma breve. pergunta extensa mesmo. Quais foram os debates internos que houve? Bom, dois editores acreditaram que eu estava me expondo demais e que eu estava sendo cruel demais comigo mesmo. Principalmente achavam que o capítulo sobre violência, na qual, se eu for falar de bipolar, não dá para falar de bipolaridade, embora a minha bipolaridade seja uma bipolaridade leve e controlada, nos momentos em que ela não é leve ou não está controlada, quer dizer, não, ela sempre é leve, mas no momento que ela está fora de controle, é impossível, não há praticamente que eu saiba o bipolar que não tem rompantes, estouros,
atos em que seu corpo, sua cabeça funcionam num grau de violência acima do normal. Se é que alguma violência é normal, mas então eles não queriam que eu colocasse esse capítulo. A minha ex-psicanalista, que agora adora o livro, ela falou: de jeito nenhum, você não pode fazer isso com você e tal, as pessoas não vão entender. E muita gente dizendo dos meus possíveis inimigos, gente que não gosta de mim. Tem gente que não gosta de mim, como de todo mundo, mas as pessoas criavam uma conspiração. Olha, vão pegar o capítulo que você fala dos seus arroubos violentos e vão te atacar. Algumas intimidades sexuais, por exemplo, é muito importante para mim narrar na minha infância a minha iniciação sexual, porque é um contraponto com meu pai, que ia para farra, de alguma forma me arrumou a primeira prostituta para me desvirginar de alguma forma, depois do bar mitzvah, num ritual muitas vezes bem judaico, e disfarçou que era um amigo e tal, e toda a minha rejeição a esse tipo de relação. Como é que eu podia explicar uma certa timidez amorosa nas conquistas naquela época que eu tinha e a reação sem falar disso, e as pessoas achavam que era uma exposição de intimidade maior do que cabia. Mas eu sustentei que o livro precisava ser daquele jeito, senão eu não estaria dando um painel. Não queria escolher o que eu vou falar da minha bipolaridade. Queria falar da minha bipolaridade, e essas partes preenchiam um lugar nesse relato. Você mencionando esse momento de iniciação sexual, eu pensei no livro No Complexo de Portnoy, do Philip Roth, né? Que também, na verdade, pensei em dois livros, nesse e no Carta ao Meu Pai, enquanto você falava do seu pai lá atrás, do Kafka, né? Dois autores que não por acaso são judeus também, né? E trabalham um pouco esse legado. Bom, eu não posso nem admitir ser colocado no mesmo patamar desses dois escritores, porque são Não. realmente escritores, esses dois livros que você citou. Meu livro pode até estar sendo considerado bem-sucedido dentro da proposta, mas eu tenho um dever de humildade de dizer que, sim, eu devo ter sido inspirado por esses livros, Porque eles tratam de inconscientemente, um jeito diferente, né, os né? conflitos, né? Eles são Mas vividos de uma maneira diferente. Acho que era aí que eu são queria chegar. obras-primas da literatura, né? Quer dizer, o meu talvez saiu melhor do que o esperado, ou está sendo apreciado, mas, enfim, sem dúvida, a leitura desses livros, que se deu há muitos anos atrás, então eles ficam ali no meu inconsciente não coletivo. Enfim, a minha relação com meu pai não é da mesma natureza da do Kafka, é, mas, de alguma forma, a liberdade de tratar dessa relação e a questão da iniciação sexual no caso do complexo, tem muito a relação com a masturbação, uma série de assuntos e o contexto de uma casa judaica e a mãe, enfim, de alguma forma essas leituras junto com milhares ou centenas de outras estão reproduzidas no meu livro. Eu sou um leitor, minha profissão é ler. Então, eu li Você, muita coisa. você falou que você falou que talvez esse silêncio do seu pai tenha sido uma das, digamos, molas propulsoras, né? Você consegue situar que outras aparecem? Bem, eu acho que
tem muitos silêncios na minha formação. O silêncio da separação dos meus pais, quando eu tinha 4 para 5 anos. O silêncio sobre o passado do meu pai, esse que a gente já falou. O silêncio sobre a depressão do meu pai. E, basicamente, um outro muito forte, que é o silêncio sobre a morte dos meus irmãos, que nunca... Um chegou a nascer e os outros a minha mãe abortou. Eu passei a minha vida toda sabendo que eu tinha tido 3 irmãos que não vingaram, não nasceram, ou o Rodolfo, que nasceu e viveu 2 dias, 2 a 3 dias. Nas conversas, minha mãe teve Covid no ano passado muito forte, eu fiquei 20 dias com ela no hospital, só eu podia entrar. Eu já tinha tido e passava 12 horas por dia com ela. E nessas conversas, a minha mãe disse que foram 10 abortos, aproximadamente. O livro já traz esse registro correto. Isso causa um silêncio enorme. Você imagina uma criança, um filho único, que pede por irmãos, vê, em alguns casos, a barriga crescendo, sente o casal, de alguma forma, vivenciando aquele futuro filho, e, de repente, aquilo acaba em silêncio, né? Ou minha mãe indo para uma maternidade, porque alguns dos abortos aconteceram lá, ou numa situação que ela teve de placenta prévia, que eu nunca só fiquei sabendo recentemente, que ela perde a placenta e o bebê, ou no caso do Rodolfo, que antes de fazer o livro, eu fiquei sabendo que estava enterrado no antigo cemitério judaico da Vila Mariana e que a minha mãe nunca tinha visitado esse túmulo do meu irmão que chegou a viver. E eu fui com ela e isso virou um capítulo importante do livro. Então, esse silêncio na casa sobre a construção da família, né? Segundo a minha mãe, meu pai queria ter um time de futebol de filhos, ele queria realmente, e tinha uma relação com ela muito voltada para a procriação, e essa procriação só dá certo comigo. Então, de alguma forma, tem um peso enorme sobre a minha vida. Não só, vamos dizer, o fato de eu ter nascido, mas o fato deles terem tido tantos fracassos em termos de construir uma família maior. Eu acho que esses são os principais. Mas daí tem decorrentes inúmeros silêncios, tipo eu nunca dizer nada de difícil que acontecia comigo, bullying na colônia de férias, pequeno bullying no colégio também, até eu virar o goleiro do time. Nunca contei nada para os meus pais, eu nunca podia levar a eles algum tipo de sofrimento infantil ou juvenil que eu tinha. Então, você fala no livro também, você fala sobre... não é central, né? Mas por 2 momentos ali você fala um pouco do ofício de editor, de uma maneira realista, vamos dizer assim. Você primeiro fala em idealismo e depois uma falsa erudição que cerca um pouco esse universo. Você acha que isso também isso é sintoma ou é causa? não, eu tenho uma relação com a arte em geral muito idealizada. Ah, No começo, talvez pelas artes plásticas e pela música. A música, vamos dizer, era o presente da minha vida que vinha pela minha avó e pela primeira vez veio pelo meu pai. Mas
aqueles discos que eu ganhava eram uma alegria do filho único que ficava ouvindo no quarto. Então, cria uma relação com a música, que é um tipo de arte, né? É muito idealizada, porque a música preenche muito da minha vida. A minha também, É, igualzinho. Eu fiquei impressionado até com o que você não, escreve. eu ouço full time, assim, só não estou ouvindo agora porque eu não posso, mas... E aí a relação com as artes plásticas, através das aulas de arte da minha mãe, e a literatura também, à beira da cama da minha mãe, e ela me indicando. Então, eu acho que antes de me tornar editor, talvez o acaso me levou a virar editor, mas era um acaso que já estava criado por essa situação que eu estou relatando agora para você. Então, eu acho que eu tenho uma relação muito idealizada. Na hora que eu viro um profissional da literatura, é natural que essas idealizações entram em xeque. E houve um momento que o sucesso mesmo, que eu comecei a perceber que a Companhia das Letras ia ter sucesso numa feira do livro em que um livro brasileiro, Boca do Inferno, explode mundialmente, um pouco por umas ações que eu fiz, mas um pouco pelo acaso também e pelos vícios das feiras de livro, né? Aí aquilo me dá eu entro num choque com aquilo depois de um tempo e, e acho que gera uma depressão, a primeira pós-depressões juvenis que eu notei, quando eu vou ser tratado com Prozac, receitado por um médico, não um psiquiatra, aí eu tenho uma reação alérgica muito forte ao Prozac e abandono qualquer tipo de tratamento. Mas aquele já foi um sinal um pouco da questão com relação a essa idealização artística juvenil que está presente em mim até hoje. Você, então, aí no livro você fala um pouco, você fala da música realmente, né? Você fala do esporte também, até da tua, acho que é um dos momentos mais fluidos, né? Parece ser, né? Para você é quando você jogava como goleiro e conseguia se realizar dessa maneira. Então você fala bastante dos esportes também. Eu fiquei me perguntando, só que tem algumas coisas ali que você não. E você fala de remédios, obviamente, de algumas visitas que você fez a especialistas. Tem alguns outros mecanismos que a gente presumivelmente poderia lançar a mão numa situação de depressão, eu fico imaginando, e que eu não senti eles muito presentes no livro. Vou falar um por um, aí você responde um por um, mas eu não vi humor. O humor foi uma coisa que eu não enxerguei no livro. Meditação foi uma pergunta também. Eu falei, meu, será que o Luiz em algum momento já meditou? Porque ajuda. Religião, eu vi que você tem uma relação com a religião, mas eu não sei até que ponto a fé te toca. Bom, vou ficar por aqui, que senão são assuntos muito diferentes. Então vamos lá. Olha, eu acho que o livro traz algumas passagens de humor bem discretas, assim. Eu não saberia te enumerar agora, porque de alguma forma eu fui pego de surpresa, mas eu já lembrei de várias passagens do livro que havia um humor discreto, assim, presente. Meditação eu tentei fazer. Não é um negócio que eu consigo muito. Eu recentemente voltei, tentei fazer yoga, fiz um tempo e parei. A religião, para mim, a religião está bem presente no livro, na verdade, como ritual, mas não como forma, vamos dizer, interna de enfrentar a questão da depressão ou alguma dificuldade individual. Eu não recorro à religião. A religião, para mim, ela é quase que
vazia desse conteúdo de contraponto, que eu pudesse colocar como salvação a religião em relação a pensamentos depressivos ou acreditar numa força maior de qualquer natureza que pudesse me dar a paz que a depressão tira. Além, eu acredito muito perigoso, de alguma forma, algumas pessoas com uma religiosidade muito forte talvez consigam, mas eu acho que é um componente biológico na depressão que precisa de tratamento medicamentoso. Não posso falar sobre outras pessoas, talvez alguém consegue superar com o pensamento religioso, mas tem que ser um pensamento muito forte que eu não possuo. E eu nunca rezei por Deus ou por qualquer tipo de entidade, mas eu rezei, atualmente rezo, para lembrar do meu pai, para fazer uma coisa semelhante à que ele fazia. E, às vezes, quando tenho uma dificuldade muito significativa, procuro até conversar com ele, quando eu vou no túmulo dele, no dia 20 de maio. Já estou até preocupado se vão me deixar entrar no cemitério daqui a pouquinho. Mas não, a minha religião é uma forma de conversar com meu pai. Eu não tenho uma religiosidade que poderia ser terapêutica. Drogas você chegou a experimentar? Drogas ilícitas? Eu cheguei, sim, mas muito pouco, porque eu nunca tive a disposição de comprar drogas. Então, eu experimentei um pouco de maconha, mas eu tinha uma reação de larica fortíssima, que eu chegava a colocar um banquinho e a Lili, acho que uma vez voltou para casa, mas eu estava com a geladeira com a porta aberta e com uma cadeira, um banquinho na frente da geladeira, comendo. Mas foram muito poucas vezes. E eu cheguei a experimentar cocaína, também não muitas vezes, porque no ambiente de trabalho pré-Companhia das Letras tinha cocaína, na Brasiliense. Muito eventualmente, consumida em quantidades muito baixas, mas eu fui apresentado a cocaína pelo Caio Graco no ambiente de trabalho. E experimentei, sinceramente, até gostei mais do que a maconha, mas como eu criei essa limitação que eu não ia nunca procurar droga, eu usei quando me ofereceram e muito pouco, dentro de graus. Mesmo a bebida, por exemplo, eu tive apenas 2 ou 3 porres na minha vida e falei para mim mesmo que eu não gostava daquela situação de perder o controle. Nunca mais. Gosto muito de beber, mas bebo em quantidade. Nesse ponto, tenho um autocontrole muito, muito bom. E aí as drogas ficaram para trás, nunca mais usei. Devo ter usado 5, 6 vezes cada um, sei lá. Ô Luiz, o sucesso na vida profissional ou na vida afetiva, eles ajudam? Sim, sim. O sucesso sempre ajuda, mas ele pode também ter efeitos colaterais. Assim como os remédios têm efeitos colaterais, o sucesso tem efeitos colaterais, tipo desvirtuar um ego controlado e gerar um ego trips, Arrogância? arrogância. Então, eu acho que a culpa nunca é do sucesso em si. A culpa é de como você se relaciona com ele. Então, eu tive minhas ego trips
acredito eu, está controlado nesse aspecto, mas quem tem que julgar não sou eu, são os meus entes próximos, né? Ou quem trabalha comigo, quem tem uma convivência íntima. Então, eu acho que o sucesso também pode desvirtuar a compreensão do mundo, pode te colocar não só no centro do mundo, como com uma visão errada sobre a dimensão das coisas e tal. Então, ele é muito bom, mas use com moderação. E autocrítica? Essa eu sou campeão, cara. Não, eu também sou. A gente pode É, concorrer. é. Putz, eu realmente não sei se tem essa questão judaica da culpa, né? Então, ter sucesso gera uma culpa e autocrítica. Eu nunca acho que as coisas estão perfeitas e para num livro, então, aí foi na hora que eu me coloco na posição que eu idealizo tanto, que é a do escritor, aí a autocrítica é cruel mesmo. Outros sintomas, como se sentir o centro das atenções. Eu vou fazer uma coisa, não sei se vai aparecer aí. Dá para dá para enxergar essa foto aqui? Tá, Tá. tem o meu reflexo, peraí. Tem o meu, apareço eu, mas Um menino aqui, assim vai. Vai única lá. criança, e a família toda em volta. Isso aqui foi a minha infância. Eu sou o único filho, o único neto. Durante um bom tempo eu era o único sobrinho, o único bisneto. E, e os outros morrendo pelo caminho, né? Então eu acho que é uma coisa que tem consequências muito fortes na vida de qualquer um. De alguma Você, forma, eu digo, desculpe, que essa situação de ser filho filho único, único. ela gera uma ambiguidade, porque você precisa de mais de companhia, e, por outro lado, você se acostuma com a atenção exclusiva. Então, quando você se torna um adulto, isso é um, um detalhe muito importante com o qual você tem que lidar. Como entender que o mundo não está olhando só para você, como você se acostumou durante a sua infância e juventude. O pensamento obsessivo, Isso deve ser parte da minha bipolaridade e um pouco dos meus distúrbios psicológicos também. Eu lembro que eu estou lembrando uma coisa aqui que eu não lembrava há muito tempo, não entrou no livro. A primeira sessão que eu fiz com um psicoterapeuta, quando eu devia ter 15 anos de idade, e que depois eu não vou levar muito em frente, eu menciono ele no livro, que depois eu troco pela seleção do Colégio Rio Branco, eu paro de frequentar a sim. terapia, que ele me manda para terapia de grupo e eu prefiro jogar bola. Mas na primeira sessão, ele me fez uma pergunta assim, olha que incrível que eu estou lembrando disso agora. Quando você fecha a porta ou desliga a vitrola, fica na sua cabeça a pergunta: será que eu fechei? Será que eu desliguei a vitrola? Então, esse cara, era o Dr. Fonseca, não lembro mais bem dele, ele, ele não identificou a bipolaridade, talvez eu não tinha na época, mas ele identificou o pensamento obsessivo Obsessivo.
a partir dessas duas perguntas que ele me fez na primeira sessão e que eu estou lembrando depois do acontecimento, são 50 e muitos anos, 58 anos depois. A bipolaridade seria mania, melancolia, né? É uma É meio... oscilação de temperamento brusca, né? E que te leva a fases radicalmente opostas, Uhum. que também é uma doença que deve ser um transtorno que deve ser tratado com medicações específicas, mais, mais estabilizadores de humor, talvez, do que antidepressivos. E o fato de eu ter sido tratado exclusivamente com antidepressivo nessa depressão de 1999 e com um antidepressivo forte que me supunha que eu estava numa depressão melancólica muito forte e me jogou para uma mania fora de controle, na qual eu perdi o controle, não só por causa da medicação, mas também por isso. É... Agora é curioso, né? Porque tem fluxos de arrogância e fluxos de insegurança, né? Também, Uhum. né? A coisa anda assim mesmo. Acho que quem é arrogante é inseguro. Você, agora sim, os remédios, os efeitos colaterais dos remédios, Luiz. Ah, eu para o depressivo, para acertar qual o remédio, em geral, é um processo que demora mais de um ano. Eu diria que no meu caso, acho que demorou quase 2 anos, um ano e meio, mais ou menos, para acertar. Um ano e meio que soa para o doente como uma eternidade. Total, um ano e meio é muito tempo. Mas eu demorei um ano e meio, no mínimo, para acertar a medicação. E nesse período você vai tendo que tomar, não é um remédio só que você toma, e aí você tem os efeitos dor de cabeça, sudorese, tremor nas mãos, insônia, e os efeitos colaterais na sexualidade. É, você passa a ou ter uma diminuição muito grande da libido, que eu não cheguei, no meu caso não chegou a afetar tanto, mas você passa a ter dificuldades de ter prazer no ato sexual, né? Então, aí é uma coisa terrível, porque seria das poucas coisas que restam para um deprimido que não consegue, vamos dizer, na fase aguda da depressão, você não vai trabalhar, você fica em casa, você não consegue trabalhar, você não consegue ter relação social, mas o teu corpo, em princípio, deveria poder funcionar plenamente. Você tem, no meu caso, eu tinha uma mulher que cuidava muito de mim, e aí, de repente, o remédio te tira, vamos dizer, o prazer, ou que te coloca a tua masculinidade em xeque. Essa última frase é um pouco exagerada, mas de alguma forma você não consegue se relacionar sexualmente da forma normal, ou o ato demora, você passa a ser, fazer sexo tântrico sem querer, porque você não consegue ejacular. Então, é um, é, um, é muito ruim, mas todo conjunto de efeitos colaterais, tremores, suores, tudo são coisas que de repente estão te dizendo o remédio tá no seu corpo, não é você que está tendo aquilo, você não está tendo um tremor porque está frio, você não está tendo um suor porque está calor, sua mão não está tremendo porque você está com medo, porque você vai fazer o seu vestibular daqui a meia hora, mas aquilo lá é o remédio que está te dizendo, eu sou senhor de você, eu sou seu senhor, de alguma forma.
mas ele não é o Senhor que ainda está curando, que está trazendo a cura. Então, é uma relação, gera uma fragilidade, uma vulnerabilidade tremenda no paciente. E a cada troca, você tem uma mistura de uma esperança muito grande pelo que o novo remédio vai fazer e um medo muito grande de trocar. O que vai acontecer nessa troca do remédio? Então, de alguma forma, os remédios passam a ser o centro da sua vida. Você vive em função daquilo dar certo ou não. Ô, Luiz, a depressão, pela OMS, é considerada a doença mais prevalente, né, do século XXI. O que você, para quem não sofre desse mal, como que faz para conviver com quem sofre desse mal? O que você sugere? Eu sugiro generosidade. A generosidade que não encontrei nessa mãe desse rapaz que me escreveu. A generosidade de saber olhar para o outro e entender que aquilo não é uma escolha, que aquilo pode ter fatores genéticos, transgeracionais, aquilo pode ter sido causado por um trauma, e muita paciência, porque é muito difícil. E eu devo a minha cura à minha família, em primeiro lugar, e aos médicos que me ajudaram e foram eficientes. Doutora Eutime, a minha psiquiatra, que realmente me acompanha até hoje, e a psicanálise. Você falou de religião, mas não falou desse caminho que Verdade. eu escolhi. Ah, sim, Eu fiz uma total. Também temos isso em psicanálise comum. fortíssima, né? Foi muito importante. Sim, era importante mesmo fazer esse registro da É. psicanálise. Uhum. Luiz, aqui já encaminhando a entrevista para uma reta final, né? A pandemia mexeu com teus humores? É um pouco a mistura da pandemia com o livro mexeu, Hum. porque eu fiquei com uma certa euforia com o livro. Primeiro muita insegurança, depois euforia. Depois eu estar aqui na divisão da casa. A Lili trabalha numa biblioteca muito bonita que nós temos e que fica em frente ao jardim. E como eu preciso de música para trabalhar, esse lugar onde está sendo filmada a nossa entrevista, meu quarto é dividido em duas partes. Tem a parte da cama e os closet e tal, e tem a parte que fica para cá, que é uma escrivaninha grande, onde tem o meu som. Então, eu, de alguma forma, eu trabalho aqui no quarto, eu trabalho no quarto onde eu durmo. Ele é espaçoso, ele é grande, mas a minha escolha é pelo som, porque eu preciso trabalhar com música. Então, de alguma forma, eu sinto, tem horas que eu fico... Você consegue ler com música, fazer reunião com Leio, música, tudo com música? tudo, tudo, tudo. Ah, Mas reunião eu tiro um pouco em respeito algumas das pessoas que não estão acostumadas, mas eu estou falando de barriga cheia, porque eu moro numa casa muito confortável. Eu imagino as pessoas que moram num apartamento pequeno, não podem sair, mas não tem como a pandemia não mexer, né? A liberdade que a gente deixa de ter, a sociabilidade. Mas eu fui afetado mais, eu acho que pelos efeitos do livro, até pelo sucesso. Tive que voltar a me consultar com a psiquiatra, mas eu estou bem. como é que o legado da Segunda Guerra te toca, por curiosidade? Bom, esse é o grande silêncio que eu esqueci de falar, o silêncio que meu avô, o silêncio dos judeus presos num campo de concentração. É, essa figura do meu avô, um homem que enfrentou
a guerra fazendo cultos clandestinos no seu apartamento, que é levado para o campo por ele e o filho dele terem desafiado milícias da Cruz Flechada, que eram os nazistas húngaros, ter relatos dele ser considerado de alguma forma um homem meio santo no campo e ser carregado pelos outros internados ou presos numa maca, não simplesmente de ser deixado morrer e morrer de fome, de tifo, essas coisas, quando os aliados entram. E esse nome que eu ganho dele, né? Eu tenho o mesmo nome que ele. A história dele é a minha história. E é isso que eu acho que eu tento mostrar um pouco no livro. Você, Eu sou uma vítima da Segunda Guerra, uma vítima não fatal, mas as gerações seguintes de judeus são vítimas da guerra de uma forma diferente. quando você vê o que está acontecendo agora em Gaza, como é que você se sente? Eu me sinto revoltado contra o governo de Israel, como um Estado que é criado na situação pós-Segunda Guerra, fruto de uma violência e opressão tão grande ao povo judeu, pode estar perpetuando preconceito e violência contra um povo que habita a mesma terra. Então, eu estou chateadíssimo, como sempre, estive com o governo. Separo muito claramente, como eu disse, para mim o judaísmo é o meu ritual, o judaísmo é meu pai, meu avô. O Estado de Israel, não sou contra a existência do Estado de Israel, mas eu sou contra a forma com que ele é governado nas últimas décadas. A gente é muito parecido nos pontos de vista também. Mas eu queria Então, aqui, para encerrar, Luiz, eu queria te perguntar como você está hoje e mencionar dois momentos do livro que eu achei bonitos. E você fala que hoje, raras vezes, você consegue, na sua cabeça, você consegue viver no presente. Você fala isso. E você fala que o presente que o silêncio está mais presente que nunca. E que você adora ser compreendido sem fala. é, eu sempre fui assim, por causa da casa dos meus pais, quando, na verdade, eu não pleiteava a compreensão. Eu não falava, olha, está acontecendo isso comigo, olha, eu estou triste que eu não tenho. Eu podia dizer que eu quero irmão, irmãos, né, ou irmãs, mas eu não falava muito para os meus pais com medo de chateá-los, né? Eles me pareciam pessoas tão frágeis, né? E eu, aquele garoto pequeno tão forte que ia destruir a vida deles se eu falasse alguma coisa. Minha arrogância infantil é ímpar nesse aspecto. Então eu acho que eu continuo, né, reproduzindo isso e aí eu fui ficando um pouco mais avesso à vida social. Por isso que o silêncio é maior, porque depois da depressão de 99, eu passei a ser mais crítico com os momentos de exuberância na qual eu tentava exibir a minha exuberância para as pessoas. Então eu acho que eu não faço mais isso. E eu sou assim antipático, né? Às vezes alguém me relata que, puxa, ficou 20 anos sem me ver e me reencontrou e acha que eu não ou a reconheci, mas eu reconheci, só que eu sou outro, eu sou 20 anos atrás ou mais, talvez eu reconhecesse a pessoa e me, me apresentasse mais. Olha, estou aqui.
eu, na hora que eu reencontro uma pessoa, eu fico um pouco mais quieto, e isso é muito mal compreendido, não há como não ser. Então, eu acho que eu fiquei mais quieto, com medo de me empolgar e entrar numa trip de novo, jogar meu ego lá para cima. Então, eu fico mais quieto mesmo. E também não sei se é a idade, não sei. Eu não estou mais fazendo análise, então a interpretação fica como uma coisa que eu aprendi a fazer junto com a minha analista e que eu tenho que fazer sozinho. Luiz, você quer fazer uma pergunta para mim, para encerrar essa conversa? Bom, se você disse que sente muitas semelhanças, você sente agora pelas respostas que eu dei ou você sentiu a partir da leitura do livro? Que assim, eu também, os meus pais não viveram a Segunda Guerra, mas a gente veio do Líbano, eu próprio nasci no Líbano e a gente estava fugindo de uma guerra que foi a Guerra Civil de 73. Tive os meus silêncios na minha infância, a minha iniciação sexual foi parecida com a sua, a minha descoberta do mundo também foi um pouco parecida com a sua. Eu também sempre fui um cara muito empolgado com as artes e a música entrou na minha vida com tudo até hoje. Eu também participei de um movimento juvenil sionista e foi ali que eu encontrei uma expressão para o mundo. E de uma maneira ou de outra, eu também me relaciono com as letras, como você, né? Então, eu enxerguei todos esses pontos de trajetória em comum. E acho que traços também de que você chama de, a gente pode chamar de depressivos, ou, caminhos de depressão eu já vivi também. E tento monitorar com as armas que eu tenho, essas que você mencionou, mas as outras que eu te perguntei também, se você lançava a mão delas ou não. E talvez, sei lá, no meu caso, pelo menos, viver a vida tem sido um desafio constante. E acho que eu tive um episódio muito ruim, um ano mal passado no Rio de Janeiro, a trabalho, e que me fez ter uma couraça muito forte, assim, eu não sei, eu não me permito mais entrar em certos lugares de mim mesmo. É isso que eu tenho para te responder, mas foi assim muito especial para mim você poder compartilhar a tua experiência, me tocou profundamente.